Graça e paz, meus irmãos. Que a bênção de Deus esteja sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. É um prazer estar aqui com os irmãos, mais uma vez, e poder compartilhar também a palavra de Deus. Nesta ocasião, eu estou acompanhado da minha esposa, Gisele, que me faz companhia há 23 anos. Hoje nós completamos 23 anos de vida conjugal. Graças a Deus. Né? Nós temos um casal de filhos. O Lucas tem 18 anos e a Lívia tem 12. Estão lá na igreja participando dos trabalhos na IPJO. Quero também cumprimentar, o conselho, através do seu pastor. Deus abençoe. Obrigado pelo convite que foi feito para eu estar aqui neste momento. Bom, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 119. Salmo 119. A porção que nós vamos estudar se encontra no versículo 73 até a 80. Quero convidá-los a ficarem de pé e nós vamos fazer essa leitura numa só voz. Salmo 119, de 73 a 80. Leiamos juntos. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que eu aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste a teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecê-lo, ó Senhor, pelo cuidado com o qual tens tratado cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que temos diante de nós, a qual é viva e é eficaz, na qual iremos meditar nesta noite. Nós pedimos ao Senhor graça para a compreensão da mesma e que a tua presença em nós nos faça cumprir a tua palavra em nós. Se conosco, ó Deus, nos abençoe. Obrigado, Senhor, por esta ocasião com os irmãos aqui no Jardim Canadá. Quero louvar o Senhor por isto, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Este salmo, claro, ele é um salmo grande, e nós temos porções dentro dele que devem ser compreendidas. Nós temos a letra do alfabeto hebraico e a cada 8 salmos, a cada 8 versos, essas letras vão mudando.
E esta é uma das sessões que nós vamos estudar nesta noite, com a graça de Deus. E nós temos, neste caso, nesta porção, uma interessante forma deste salmo estar sendo apresentado. Ele faz com que os versículos dos extremos eles sejam igualados e eles vão então afunilando até aos 2 versículos que estarão no centro da porção em si a ser estudada. Então, para a gente pensar que o 73 e o 80 seriam os pares. E assim, né, os próximos ao penúltimo e aí o terceiro, ao antepenúltimo, fazendo esta ação de fora para dentro. E estes versos que estão em opostos na situação aí de distanciamento, eles fazem com que as ideias comecem a serem compreendidas e se completem na porção a ser estudada nesta noite. Então, nós temos um tema interessante aqui, porque esta passagem está nos chamando para sermos testemunhas. Vocês estão completando mais um ano como igreja, né, neste período do ano, e o Senhor os tem chamado para serem testemunhas. E por esta razão, eu quero trazer esta meditação aqui para vocês, justamente para nos desafiar, ou para os desafiar, assim como eu fui, para que nós possamos ser testemunhas. E então essa passagem, ela vai falar em 3 momentos sobre como nós podemos ou devemos ser testemunhas do Senhor. Bom, os versículos 73 e 80 nos dão uma primeira lição. E a primeira lição será a de que, se nós quisermos ser boas testemunhas, nós precisaremos ter a nossa mente e o nosso coração transformados pelo Senhor. Em seguida, nós temos a outra parte que vai nos falar do 75 e do 78. Se nós quisermos ser boas testemunhas, nós então precisaremos interpretar corretamente as aflições. Os pares são esses, tá? 73 e 80, 75 e 78 e 76 e 77, que vão fazer a última parte da nossa exposição. Se nós quisermos ser boas testemunhas, nós precisamos aprender a descansar no amor e na misericórdia de Deus. São 3 pares, repito, 73 e 80, 75 e 78, 76 e 77. Os pares que vão nos dar as lições nesta passagem. Então vamos lá? Desculpem. Bom, para nós observarmos a primeira lição nesse texto, gostaria que vocês olhassem novamente. Para ser uma testemunha, precisamos da mudança na mente e no coração. Verso 73, as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, ensina-me para que eu aprenda os teus mandamentos. Verso 78, envergonhado, 80, desculpem, seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. O salmista, nesta passagem, ele está orando para que Deus possa conceder-lhe entendimento. E a palavra que ele vai usar aqui é
a do discernimento, para que ele possa então aprender ou compreender, absorver os mandamentos do Senhor, a fim de que ele possa, tendo aprendido, tendo absorvido esses mandamentos, também possa viver em obediência à santa palavra de Deus. Nós olhamos então o que ele faz. Antes de pedir este discernimento, este entendimento de Deus, ele olha primeiro para o próprio Deus. Ele remonta a obra da criação quando ele diz: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Então, o seu primeiro ato é o de olhar para Deus na sua grandeza, no seu poder, e olhando para Deus, ele olha para si e vê que este Deus, também descrito no Salmo 139, é aquele Deus que nos fez de modo, no Salmo 139 diz: assombrosamente maravilhoso me fizeste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Então, antes de pedir o discernimento, nós devemos olhar para Deus e vê-lo como aquele que nos criou, aquele que imprimiu sobre nós a sua imagem e semelhança. Mas vejam que pela graça também, este Deus em Cristo não apenas nos assemelhou às suas características morais, mas também nos redimiu pela pessoa do seu Filho. Então é primeiro necessário olhar para aquele Deus cujo poder, governo e sabedoria estão sobre todas as coisas. Olhando para Deus, nós poderemos dizer: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Como Paulo disse em Romanos 11:36. E ainda podemos olhar para Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 11. Lá nos diz: pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade, pela vontade de Deus, todas as coisas foram criadas e elas vieram a existir. Então, este pedido de discernimento que o salmista faz, a fim de que ele possa ser uma boa testemunha, ela baseia-se primeiro na pessoa de Deus, no maravilhoso e poderoso Deus. E ele então, voltando ao texto, ensina-me para que eu aprenda os teus mandamentos e seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Então, primeiro, ele olha para Deus como fonte de onde virá a transformação, para que ele possa então ser uma testemunha, a fim de que aquelas pessoas que estão ao seu redor o vejam. Esta é a ideia aqui. Ele quer que a sua vida seja uma vida de testemunho para aqueles, inclusive, que posteriormente ele vai dizer que sem causa nenhuma estavam falando contra ele, como em vários momentos deste salmo e em outros salmos. Pessoas que maldosamente se levantavam contra ele, eles deveriam ser envergonhados através do testemunho do salmista. Mas vejam que ele então pede primeiro esta transformação da sua mente. Ensina-me para que eu aprenda os teus mandamentos. Ele quer discernimento, ele quer ter a condição de julgar solidamente, ele quer a condição de viver corretamente no caminho de Deus, ele quer aprender os mandamentos de Deus, ele quer uma mente renovada, ele quer uma vida que agrada a Deus, e esta vida que agrada a Deus começa com uma mente transformada, como posteriormente Paulo vai refletir este pensamento em Romanos 12. Pessoas nascidas de novo, pessoas nascidas de Deus, eles não andam segundo o curso deste mundo, mas eles têm as suas mentes renovadas segundo a palavra de Deus. É a fonte para renovar a nossa mente, para renovar o nosso entendimento.
Ele está pedindo a Deus, ensina-me para que eu aprenda. Veja, não é especulação, não é uma investigação sem fundamento ou sem direcionamento, ou mesmo sem objetivo, mas ele quer que o próprio Deus transforme a sua mente, ensinando para que ele possa aprender os mandamentos do Senhor. Este Salmo 119, ele é muito gostoso, ele tem essa dinâmica do salmista sendo perseguido às vezes, das dificuldades enfrentadas, mas a palavra de Deus sendo o objeto que é buscado por ele, para que por meio dela Deus efetue essas mudanças, para que a sua mente não seja prejudicada em decorrência de todos os fatos que estão ali acontecendo ao seu redor. Então, esta primeira parte em que o salmista está pedindo ao Senhor que haja uma mudança no seu pensamento, ela é também completada com a parte em que ele deseja uma transformação no seu próprio coração. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Percebam os dois versículos que vão se aproximarem do centro, né, são esses. Ele quer uma mente renovada. Ele quer uma mente tratada por Deus. Ele quer que a palavra de Deus habite a sua mente, mas ele quer também que a palavra de Deus habite ricamente, como Paulo fala em Colossenses, habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Esta palavra habitando no coração dele faria uma diferença muito grande, como proposta por ele mesmo aqui. Ele não seria envergonhado. Mas qual é o temor dele? De ser envergonhado diante de outras pessoas? Não. A ideia que tem aqui é a de que o Senhor, transformando o seu coração, dando-lhe um coração irrepreensível, ele não seria envergonhado diante do próprio grande juiz, daquele que sonda os corações, daquele que vê todas as coisas no profundo da nossa alma. Para sermos testemunhas neste bairro, na vizinhança por onde vocês moram, no trabalho por onde vocês passam durante toda a semana, e nós como ministros sobre vocês e em favor de vocês, no meio de vocês, também no meio da sociedade, por onde quer que nós passarmos, preciso que o nosso coração esteja tratado pelo Senhor, irrepreensível, para não sermos envergonhados diante do próprio Deus primeiramente. Mas é claro que isto tem também uma aplicação para a vida cotidiana, nas nossas relações com as pessoas que a gente caminha, para que em falando algo a eles, nós mesmos não sejamos achados em falta. Devemos, portanto, quando desejarmos testemunhar diante dos homens, primeiro, sermos irrepreensíveis sob o escrutínio de Deus, tanto em nossa mente, com a mente renovada, com aquela palavra que Paulo fala em Filipenses no capítulo 2, em que pensar, né, o título lá da sessão, do capítulo 4, de 8 em diante, em que pensar, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que tem boa fama, essas coisas devem ocupar o nosso pensamento, mas o nosso coração, se ele é mau, ele vai nos levar ao mal. O problema do coração é o coração do problema, já dizem muitos escritores. Então, um coração rendido a Deus vai nos dar a condição de testemunhar diante dos homens. O salmista quer, então, um coração rendido ao Senhor. Nós também devemos pedir ao Senhor, porque Ele é aquele que transforma mente e corações. Ele prometeu que, em lugar de corações de pedra, Ele colocaria um coração de carne, e nesses corações Ele colocaria o seu Espírito. E nós, uma vez redimidos pelo sangue do Cordeiro,
feitos novas criaturas, agora jorra em nós a água da vida. O coração rendido ao Senhor é fonte de vida para aqueles que estão ao seu redor. Deus nos fez novos. Nessa renovação interior, nós então podemos fruir uma vida crescente, aberta, pública e graciosa aos olhos de Deus e dos homens. Então, a primeira grande lição que nós temos aqui, como testemunhas, para sermos testemunhas do Senhor, nós precisamos ter a nossa mente e o nosso coração transformados pelo próprio Deus. Mas há também uma segunda lição, nós podemos olhar neste texto, versos 75 e 78. Voltem a eles, por favor. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. 78. Envergonhados sejam os soberbos que, por me haverem oprimido injustamente, eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Eu sei que o Senhor me afligiu em fidelidade. Que eles sejam envergonhados. Sejam eles envergonhados. A segunda lição desse texto, ela nos ensina que para sermos uma boa testemunha, nós devemos aprender a interpretar as aflições corretamente. Se por um lado é necessário termos a nossa mente e o nosso coração transformados por Deus, se quisermos ser testemunhas fiéis, sermos testemunhas eficazes no meio desta comunidade onde nós estamos plantados, no bairro Jardim Canadá, é preciso também entender as aflições sob o ponto de vista bíblico, sob o ponto de vista de Deus. Nós precisamos interpretar as aflições de modo correto. Se vocês voltarem um pouco aí, os seus olhos ao versículo 67, o salmista diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Agora quando? Agora depois que eu sofri. Agora depois que eu fui afligido ou aflito. O Salmo, então, está fazendo uma ligação com a porção anterior, que trata de um modo mais específico da questão da aflição. E então, depois que ele foi afligido da parte de Deus, ele passou a andar corretamente. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, vai falar sobre esta dinâmica da ação de Deus como aquele que vai ordenar sobre os seus filhos a disciplina. E o autor nos ensina lá que nós não devemos ficar tristes, dar murchos. Nós não devemos ficar irritados quando nós fomos ou formos disciplinados por Deus. Porque para a disciplina que o Senhor vai, para o amor que o Senhor vai nos disciplinar, por amor que o Senhor vai nos disciplinar. Deus disciplina ao que ama. A comparação do pai e o filho lá, qual é o pai que não corrige o filho? O pai que não corrige o filho é aquele que não tem interesse sobre a vida do seu filho. É aquele que não ama de fato ao filho. É aquele que não está preocupado em parar e gastar um tempo e até mesmo de autodominar-se para poder infligir sobre o filho uma correção redundantemente correta. Então, o escritor aos Hebreus vai dizer que Deus, como Pai, corrige aos filhos que amam.
E o salmista está nos mostrando isso. Se nós quisermos testemunhar ao marido não crente, a mulher que aqui está, à esposa não crente, o homem que aqui está, aos filhos não crentes, nós devemos olhar para as aflições que nós enfrentamos de modo correto, como sendo vindo da parte de Deus. Não há nada que fuja do controle de Deus, não há nada que esteja fora deste propósito de Deus, em que, mesmo por meio das aflições, nós sejamos experimentados. Por meio das tribulações, importa que o povo de Deus seja salvo. Nós estivemos na formatura ontem à tarde na primeira igreja, os formandos deste ano, e o pastor Robson, ele falou em Atos 13 e 14, e no finalzinho do 14 vai expressar essa verdade do sofrimento, da importância do sofrimento neste processo. Não é que nós vamos ser salvos pelo sofrimento, é pelo sofrimento de Cristo. Mas aqueles que são salvos, eles sofrem por causa da causa de Cristo, por causa da obra de Cristo. Eles entendem que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados, como Paulo disse, à glória a ser revelada. Então eles descansam, entendendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. A esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado, ou foi derramado sobre nós pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 5 nos ensina isso. Paulo se alegra na própria tribulação. Pedro nos fala para nós não estranharmos o fogo ardente que surge no nosso meio. Tiago fala também sobre as tribulações como motivo de grande alegria. Nós não somos pessoas que se alegram com o sofrimento atroz, mas aqueles que entendem que a sua vida neste mundo, como Cristo disse, que teríamos aflições e estão vivendo para a glória de Deus e estão desejando testemunhar ao mundo perdido, eles olham para esses momentos de crise, de dificuldade e de tribulação como fazendo parte de um grande pacote que Deus nos entregou para vivermos nele e passarmos neste tempo sob a graça de Deus até chegar do outro lado, um lugar de descanso, um lugar de refrigério, num lugar onde não há choro, nem pranto, nem luto, nem dor, porque essas coisas fazem parte deste tempo. Mas eu quero chamar a atenção aqui para duas coisas importantes também neste par de versículos, 75 e 78. No 75, o salmista faz questão de pontuar a fidelidade de Deus. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Ele quer fazer, então, um contraste entre a fidelidade de Deus, com a qual ele passou pela aflição e sob a qual ele foi afligido, com, verso 78, a insolência daqueles que o perseguiam. Envergonhados sejam os soberbos ou os insolentes, por me haverem oprimido como injustamente. Um me oprime ou me aflige em fidelidade. Outros, em retidão e com razão, né? O Senhor é o Senhor. Os outros, como soberbos, como insolentes e injustamente. Vejam, fidelidade e injustiça. Ele quer frisar muito bem. Quando eu e você olharmos para esses paralelos contrários e percebermos que Deus nos aflige em justiça e de modo correto, e vermos que o mundo que jaz no maligno nos aflige injustamente. Claro que, como Pedro diz, ninguém sofra como malfeitor. Nós não podemos sofrer como malfeitor. Mas Pedro diz lá, se nós sofrermos por causa do Senhor,
não devemos nos envergonhar por isso. Antes devemos encomendar a nossa alma ao fiel Criador como? Na prática do bem. Então, se sofremos aqui, sob a mão do poderoso Deus, justo e santo, estamos seguros. Podemos encomendar a nossa alma ao fiel Criador na prática do bem, ou seja, continuando na benevolência. Mas, se nós, por outro lado, esquecermos que o Senhor nos aflige como foi, nós vamos dar ouvidos aos injustos, aos insolentes, aos soberbos, e vamos acabar nos irando contra eles e debatendo contra eles e não testemunhando do Senhor. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos. Como o salmista também diz, o Senhor seria justo no falar e puro no julgar, porque ele reconhece que nasceu na iniquidade e em pecado havia sido concebido. Justo, o Senhor é justo em todos os seus juízos. Ele é reto em seu proceder. O Senhor aflige em fidelidade. Os insolentes afligem injustamente, em soberba, mas eu meditarei nos teus preceitos. Esta é a grande segunda lição deste texto. Se nós quisermos testemunhar de fato, nós devemos olhar corretamente ou interpretar corretamente a aflição. Mas há uma última lição nesse texto que eu quero compartilhar com vocês também neste momento. E ela se encontra nos versos 76 e 77, são os versos mais centrais aí desta passagem. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Mudança da mente, do coração, interpretação correta das aflições e confiar no amor e na misericórdia constantes de Deus. Se nós quisermos testemunhar, devemos, em terceiro lugar, confiar no amor e na misericórdia constantes de Deus. Venha, pois, a tua bondade. Baixem sobre mim as tuas misericórdias. Vocês se lembram, muito provavelmente, as palavras finais do Salmo 23, descrito por Davi, né? Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Quando? Todos os dias da minha vida. E eu habitarei para todo sempre na casa do meu Deus. Se nós quisermos testemunhar, irmãos, repito, olha, nos âmbitos mais recônditos da nossa vida, que é o lar, esposa ou esposo, aos filhos, aos parentes ali consanguíneos, e depois abrindo para a nossa vizinhança, e trabalho, e comunidade, nós precisamos confiar nesta misericórdia constante, neste amor constante de Deus sobre as nossas vidas. O amor constante e a misericórdia de Deus são dois pontos que caminham juntos nas Escrituras. No Salmo 40, você pode olhar o versículo 11, vai dizer: quanto a ti, Senhor, não me negarás a tua misericórdia, o teu amor constante e a tua fidelidade para sempre me preservarão. A tua misericórdia e o teu amor constante me preservarão. Se nós olharmos o Salmo 103, o verso 4, o salmista fala consigo mesmo, começa: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e vai, e vai. No verso 4 ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E ele diz então: o Senhor é quem redime a tua vida da cova, te coroa de graça e de misericórdia. Te coroa de graça e de misericórdia, ou a palavra é
benignidade e misericórdia. Lamentações 3:22 nos diz que as misericórdias do Senhor são uma causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é o que de Deus? A fidelidade. Se nós quisermos testemunhar, devemos confiar que a bondade, que a misericórdia de Deus, elas nos acompanham constantemente. Este aqui é o cerne deste texto. A misericórdia e a bondade de Deus sobre a vida dele. Essas coisas foram as razões que o levaram a pedir a Deus uma mente transformada e um coração renovado. Essas coisas foram as que levaram ele a olhar para Deus como a fonte das suas aflições e não os seus inimigos. A bondade e a misericórdia de Deus. Parece difícil, né? Quando a gente enfrenta um problema, olhar nessa ótica. Mas quando a gente começa a ler as Escrituras, começa então a ouvir essas coisas que Deus colocou aqui para nós, para o nosso ensino, para o nosso fortalecimento e para o nosso movimento testemunhal, para essa ação missionária, então a gente vê, nós podemos ir, porque a misericórdia e a bondade de Deus estão sobre nós, vão conosco, já estão preparando os eleitos de Deus que hão de ouvir a mensagem, que hão de receber o Evangelho, por meio do qual eles serão abertos, terão abertos seus olhos. A bondade de Deus já está atuando no coração dos eleitos aí. Um dia eles serão chamados. Eles precisam ser chamados. Deus pode usar a mim, a vocês e a outros irmãos pelo Evangelho. Mas nós podemos e devemos confiar. Venha, venha consolar-me com a tua bondade. Baixem sobre mim as tuas misericórdias. Isso aponta para o amor leal de Deus em relação ao seu povo. Esta é uma ideia de amor interessante. Poderíamos dizer que é amor de casamento, como aquela descrição de Paulo em Efésios 5:25, quando fala para os maridos, amem as suas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esta é a ideia, que este amor leal, que este amor de aliança, que este amor relacional entre Cristo e o seu povo, esse amor jamais acabará. Este amor está sendo sustentado pela palavra do próprio Deus empenhada a nós. Então, quando nós olharmos para as circunstâncias da vida e os desafios de evangelizar, por exemplo, de testemunhar, nós podemos lembrar deste amor leal de Deus. Como a gente canta, não posso duvidar deste amor leal. Não podemos, não devemos. Este é o amor inabalável do Senhor. Este é o amor pactual. Este é o amor nupcial. Este é o amor com o qual Cristo nos ama, está nos preparando para nos resgatar plenamente um dia para aquela grande boda que acontecerá, quando Ele mesmo desposará a sua noiva, a igreja, e nós pertenceremos plenamente e eternamente ao nosso Senhor, como igreja. Podemos contar com este amor. É o amor do Evangelho, é o amor em Cristo, é o amor que flui da cruz, é o amor pactual, leal, inabalável, invencível, inquebrável. É o amor que entrega para que aqueles que recebem este amor sejam confortados. É o amor do qual Paulo fala em Romanos 5:8, da prova do amor de Deus, em ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. É este amor que está sendo descrito aqui como a bondade de Deus e como a misericórdia de Deus. É o amor do qual Paulo fala ao finalizar o seu texto em Romanos, no capítulo 8. Ele estava certo, estou certo, de que
nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nada. Ele descreve uma série de fatores ali: frio, nudez, poderes, quaisquer que fossem as coisas. E a sua conclusão é bem firme: nada pode nos separar do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o amor pactual. É disto que está sendo dito aqui. Nós estamos seguros nas mãos de Deus. Nós estamos seguros nas garras deste amor onipotente. E há um oceano de conforto nessas garras de amor. Na cruz fluiu a prova do amor de Deus. Na cruz, o Senhor entregou o seu grande amor para que nós pudéssemos ser poupados, pudéssemos ser perdoados, redimidos, pudéssemos ter a nossa mente, o nosso coração transformado, pudéssemos contar com esta aflição justa e fiel de Deus sobre nós e não com as acusações dos inimigos da nossa alma. Aqui está então, irmão, o cerne deste texto: a bondade e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Se nós quisermos ser testemunhas, nós devemos então confiar na fidelidade e na misericórdia do Senhor para conosco. Isto é uma graça que nós recebemos. Nós não conquistamos isso. Nós não trabalhamos por isso. Nós não temos justiça próprias que nos deem condições de obter este amor leal. Esse texto, acima de falar de uma experiência do salmista, e eu quero concluir aqui a minha fala a vocês, acima de falar da experiência do salmista, está apontando para a própria essência do Evangelho, para a própria pessoa e obra de Cristo. Por suas feridas nós fomos sarados. E este amor que flui da cruz. Se nós quisermos testemunhar do amor de Deus, nós precisamos então, de fato, nos apegarmos à palavra de Deus, pedindo ao Senhor, como lá no início: o Senhor foi quem me fez, o Senhor é o Deus maravilhoso, ensina-me para que eu aprenda os teus mandamentos, para nós obedecermos a Deus com a mente renovada pelo seu poder, um coração rendido ao Senhor em obediência de amor, obediência serviçal, em obediência de testemunho, em obediência em favor de outras pessoas no seio da igreja, no meio do povo de Deus e fora dela. Você deve olhar então para Jesus. Ele foi afligido, ele é o servo sofredor. O salmista foi afligido por homens insolentes, por homens injustos, aos quais chamou de soberbos, mas o nosso Cristo, ele foi acusado injustamente e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Eles armaram contra o nosso Senhor testemunhas falsas e ele não abriu a boca. Armaram toda uma cena. O Senhor Jesus foi condenado injustamente, mas ele não deu nenhum muxoxo, não gritou, apenas entendendo a mão que o estava afligindo e a razão pela qual ele estava sendo aflito, ele se submete por causa deste amor pactual de Deus, por meio dele, para conosco, seu povo, e morre em nosso lugar.
e morre a morte que era nossa, e recebe o castigo que era nosso, do qual Isaías proclama, professando: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, o Filho de Deus foi castigado para que nós pudéssemos receber perdão, para que nós pudéssemos ser poupados. Então, toda a aflição que recebemos hoje, ela é temporária e ela é apenas uma forma que Deus usa para nos levar mais para perto dele. Não é uma forma destrutiva, porque aquilo que pesava sobre nós para destruição e condenação eterna, o Filho dele recebeu o nosso. Olhe, portanto, para Jesus. Você, então, vai olhar o salmista desejando ser uma testemunha. Alegrem-se os que te temem quando me virem, porque na tua palavra tenho esperança. Mas isso tudo diz de uma obra que ele também esperava que fosse feita em seu lugar. Então, confie em Deus. Peçam a mente um coração transformado. Saiba que Deus é quem o aflige, mas o faz em fidelidade e justiça. E saiba e confie na fidelidade, na bondade, na misericórdia de Deus sobre você. Porque em seu lugar, pela graça de Deus, Cristo foi oprimido. Ele é o ferido de Deus. Ele é o rejeitado, não você e eu. E por causa dele, nós fomos aceitos e transformados em filhos de Deus. Que Deus nos abençoe, que sua palavra profundamente mude o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter uma palavra de oração?